Oi, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Professora Simone Paulucci, da EMEI Santa Luzia, com vocês! Hoje, segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, desejo para vocês uma ótima semana que está iniciando com muitas bênçãos de Deus na vida de você e da sua família. E sem perca de tempo, hoje vamos utilizar o livro de português e também vamos utilizar o livro Pé de Imaginação. Abra o livro de português na página 163. É hora de organizarmos o que aprendemos no decorrer da semana. Aqui tem um esquema e nós vamos completar com a pontuação adequada. Ponto final. Você vai colocar o pontinho aqui, ó. Lembra o pinguinho, pontinho? Ponto de interrogação é aquele assim, ó. E pingo nele. Ponto de exclamação, você já sabe. E reticências, que é os 3 pontinhos nesse quadro aqui. A questão de número 1. Leia as frases e escreva o sinal de pontuação mais adequado para a ideia expressa em cada quadro. Preste atenção. A, B, C e D. Se a pessoa está com medo, olha só. Parecia uma sopa de baleia. Se é medo, qual é o ponto? Ponto de exclamação. Olha só. Parecia uma sopa de baleia. Se eu estiver espantada, qual vai ser o ponto? Exclamação. E se eu estiver perguntando? Parecia uma sopa de baleia? Se é uma pergunta, qual é o ponto? De interrogação. E se eu estiver afirmando? Parecia uma sopa de baleia. Se eu estiver afirmando ou negando, é o ponto final. Você vai completar nesse esquema aqui. E na página 64 tem uma historinha em quadrinhos. Lembra a historinha em quadrinhos? Sempre tem humor no último quadrinho ou no final. Vamos ver? O título da história em quadrinhos é Do Contra. E tem 2 personagens e eu vou ler. O menino está com um livro, ó. Porcaria! Não consigo entender nada do que está escrito neste livro. A Mônica, olhando para ele e dá uma risada. É porque você está lendo de cabeça para baixo. E ele pergunta, tem certeza? Claro! Vira ao contrário que você vai ver. Ui, não é que é mesmo? Ao invés dele virar o livro ao contrário, ele virou foi de cabeça para baixo. Aonde que está a parte engraçada dessa história em quadrinho? No último, quando ele vira de cabeça para baixo. Vocês gostaram? Aqui na página 164, tá faltando a pontuação. Aí você vai colocar. Tem um espaçozinho aqui, ó. Aí você coloca, tá bom? Se é pergunta, se é ponto final, se é exclamação. Aí você vai completar essa tirinha com a pontuação que está faltando, beleza? Agora pega o livro de vocês, Pé de Imaginação. Eu vou colocar para vocês agora um vídeo, um desenho para vocês assistirem. Após vocês assistirem esse vídeo, você vai responder as questões que é assim, ó. A história de hoje se chama O Leão e o Urso, no capítulo 23, versos 1 e 2. E diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A mensagem é: não posso salvar a mim mesmo, é Jesus quem me salva. Quando pediram a Jaime que relatasse algo sobre as ovelhas, ele se lembrou do que sua mãe tinha lido para ele na Bíblia. E olha só o que ele lembrou. Davi cuidava do rebanho de ovelhas que cobria a campina. Aqueles animais fofinhos eram seus amigos e ele era o seu pastor. Na hora mais quente do dia, ele caminhava com as ovelhas até as nascentes de água e depois à tarde ele as levava até os campos cheios de capim bem verdinho. Mas Davi não tinha medo e nem se sentia sozinho, porque Deus estava com ele. Assim como Davi cuidava bem das ovelhas, ele sabia que Deus era o seu pastor e cuidava bem dele também. Preciso ficar atento. Uma ovelhinha pode se afastar do rebanho enquanto eu durmo.
Davi pensava assim quando sentia vontade de tirar uma soneca. Para manter-se acordado, muitas vezes ele se sentava numa pedra alta e dedilhava a harpa que levava sempre com ele. Ele cantava esses versos: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certo dia, Davi percebeu, com o canto do olho, um movimento. Ele largou a harpa e agarrou a sua funda. Ele sempre carregava pedras lisas e redondas e deixava a mão caso alguma coisa ameaçasse as suas ovelhas. Um leão de pelo dourado estava agachado no meio do mato que ficava à beira do açude. No momento em que o leão estava pronto para pular, Davi atirou uma pedra. A pedra voou e atingiu o leão perto da orelha. Então Davi lutou com o leão apenas com suas mãos. O leão rugiu e caiu onde estava escondido. Rapidamente, Davi colocou a sua funda no chão e caminhou entre as ovelhas, contando cuidadosamente para ter certeza de que nenhuma delas estava machucada. Deus tinha ajudado Davi a proteger as suas ovelhas. Em seguida, Davi se sentou mais uma vez em sua pedra e voltou a tocar a sua harpa. Desta vez, ele cantou este verso: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Outro dia, Davi decidiu levar as ovelhas para as montanhas. Ali, as ovelhas podiam pastar em pastos novos, mas havia muitos perigos nas montanhas. Os ursos viviam em cavernas nas encostas dessas montanhas e muitas vezes eles saíam para procurar alimento. Davi, que observava atentamente os seus cordeirinhos, notou um movimento no mato mais alto que havia ali perto. E imediatamente ele ficou alerta. Um enorme urso marrom estava andando no meio do capim alto, perto dos seus cordeiros. De repente, o urso correu em direção a um cordeiro. Mais do que depressa, Davi colocou uma pedra em sua funda, girou e lançou. A pedra atingiu o urso com tanta força que ele caiu. Mais uma vez, Deus tinha ajudado Davi a salvar o seu animalzinho. Naquela tarde, enquanto Davi levava as ovelhas de volta ao aprisco, talvez ele tivesse cantado este verso: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Assim como as ovelhas, nós precisamos de alguém que cuide de nós. Precisamos de Jesus, o bom pastor. Não podemos salvar a nós mesmos, mas Ele pode. Apenas Jesus pode nos salvar. Qual é o desfecho que aconteceu na historinha? Quais são os personagens da história, do desenho que vocês assistiram? E esse espaço, aqui na página 42, você não assistiu o desenho? Você vai recontar o desenho com as suas próprias palavras. Ah, professora, se for mais coisas, você pega, pode ser no caderno também. Se der para fazer aqui na página 42, não tem problema. Se não, pode ser no caderno. Aí você pode também fazer você pode também desenhar o personagem que você mais gostou da historinha, beleza? Então, um beijo e até a próxima aula.